Muitas informações do Fluminense nesse vídeo aqui. É revelado o valor milionário que o Fluminense vai ganhar por participar da Copa do Mundo de Clubes. É um valor bem alto, mas menor do que se esperava. Também tem sondagem do Fluminense por meio-campista, novidades na negociação ali para trazer o Cuejá, novidades também sobre o Rony e confirmação da saída de um jogador do Flu por empréstimo. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense é um dos clubes classificados para a Copa do Mundo de Clubes no meio desse ano de 2025 e existia uma expectativa muito grande, claro, além das partidas gigantescas que o Fluminense pode fazer, estreia na competição jogando contra o Borussia Dortmund, de receber uma bolada, um alto valor financeiro. Jornalistas lá dos Estados Unidos tinham falado num valor ali em torno de 50 milhões de euros por participante da competição, cerca de 317 milhões de reais. Seria um dinheiro realmente muito alto, muito interessante para o Fluminense. Só que a Trivela traz uma apuração um pouquinho diferente disso. De acordo com a apuração da Trivela, esse valor de 50 milhões de euros vai ser apenas para os clubes europeus que estão no pote 1. Os clubes brasileiros vão receber 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais, pela participação na fase de grupos. Se passar de fase para as oitavas, para as quartas, semi, vai ganhando a premiação, claro, proporcional ali ao avanço, mas o valor fixo seria de 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. É um valor muito bom, tá longe de ser ruim, mas claro que a gente fica um pouco incomodado de ver que os clubes do pote 1 europeus também estão no pote 1, assim como o Fluminense, Flamengo, Palmeiras, vão receber mais que o dobro disso, 2,5 vezes a mais. Os clubes europeus estavam realmente já reclamando muito dessa competição, porque era o período ali de férias dos jogadores, queriam essa valorização maior, e a FIFA aparentemente abre mão, cede isso a eles, oferecendo esse valor maior, de acordo com a apuração lá da Trivela. Falando agora também de premiação, de cotas de participação de torneio, quero falar do Campeonato Carioca, porque esse ano a Globo retorna a transmitir a competição e o Rodrigo Matos, lá da UOL, traz informações sobre as cotas do torneio. O Flamengo vai receber 27 milhões, Fluminense e Botafogo vão receber 18. O Vasco ainda negocia para receber algo próximo de Fluminense e Botafogo, mas como chegou depois nessa negociação, pode ganhar um pouco menos do que esses dois times. Tá? Então, esse é um novo formato. Antes, na primeira passagem da Globo, era valores iguais para os quatro grandes, agora com a Brax e aí esse retorno da Globo tem essa disparidade, o Flamengo ganha um pouco mais do que Fluminense e Botafogo. Ganhar 18, aí eu vou falar mais ou menos a mesma coisa do outro torneio. Ganhar 18 milhões para participar do Carioca não é ruim, é um valor bom para um torneio que já não é mais tão valorizado. O problema é ver o Flamengo ganhando 27, o Fluminense ganhando somente 18, assim como o Botafogo. Isso que é a questão que incomoda mais, essa disparidade entre clubes, essa disparidade financeira que a gente vai ver na competição. Mas rapidinho aqui para vocês, o Atlético Goianiense confirmou a permanência por empréstimo do goleiro Pedro Rangel do Fluminense. Pedro Rangel esteve emprestado por lá na última temporada, era reserva ali da equipe, disputava a posição com o goleiro Ronaldo, que é um goleiro muito bem quisto lá no Dragão. Agora, para 2025, ele renova esse vínculo de empréstimo. A Central já tinha trazido essa informação da negociação, depois teve um pequeno impasse, mas a gente trouxe também em primeira mão que tudo se resolveu e o Pedro Rangel iria jogar no Atlético Goianiense. Agora eles confirmam oficialmente essa contratação, de bota aqui como contrato renovado, já que ele renova esse empréstimo por mais uma temporada. Toda a sorte do mundo para o Pedro Rangel lá em Goiás, que ele consiga mais minutos nessa temporada para poder se desenvolver como goleiro e quem sabe lá na frente voltar ao Flu para nos ajudar na equipe principal. O Vitor Lessa, jornalista que cobre o Fluminense, traz algumas informações sobre um reforço que o Fluminense está mapeando no mercado. De acordo com ele, o Fluminense busca um meio-campista com as características do Paulo Henrique Ganso e já faz sondagens no mercado. A ideia é ter um cara ali para poder disputar a posição com o nosso camisa 10. Em 2024 a gente trouxe o Renato Augusto para isso, A ideia é que o Renato disputasse essa posição com o Paulo Henrique Ganso, mas ele não conseguiu se firmar, não conseguiu se destacar aqui no Fluminense. Segue para 2025, mas até por essa informação a gente já vê que é um cara que não está muito prestigiado no elenco. O Mano Menezes ele recebeu algumas poucas chances ali no final do campeonato, mas depois nos últimos jogos mesmo já parou novamente de entrar.
infelizmente, assim, é um cara que eu sempre fui muito fã, o Renato Augusto, mas aqui no Fluminense não conseguiu render. Torcer, né, para 2025, quem sabe, ele conseguir voltar a jogar bola, mas eu particularmente não tenho essa confiança. E aí o Fluminense no mercado, mapeando o meio com as características do Ganso, e aí o Vitor Lessa fala que já fez até algumas sondagens no mercado, para mim é uma situação muito difícil, porque eu sinceramente não vejo muitos meias no mundo com as características do Paulo Henrique Ganso. O Ganso tem características muito únicas. Você pode achar um outro meia bom, mas com as características do Ganso eu acho muito complicado, muito difícil, porque as características dele, repito, para mim são completamente únicas. E aí o Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, cobre o Internacional, traz informação de uma sondagem por meio-campista que o Fluminense fez. De acordo com ele, o Fluminense sondou Carlos de Pena, tem 32 anos, jogou no Internacional e estava no Bahia, agora está livre no mercado. Ele fala também que além do Fluminense, Vasco e Vitória sondaram o meio-campista. Cara, o Carlos de Pena, não vou nem entrar no mérito técnico agora, mas não tem a característica do Paulo Henrique Ganso, longe disso. O Carlos de Pena joga até mais aberto pela ponta, é um meia sim, mas joga mais aberto pela ponta, então não vejo esse cara como um substituto para o Paulo Henrique Ganso. E aí tem outras duas questões. Eu acho o Carlos de Pena um jogador, com todo respeito, limitado, não é reforço para o Fluminense. Ele até tem uma temporada interessante no Inter, mas no Bahia estava mal, não conseguiu se firmar, tanto é que agora está sem clube, né? Está livre no mercado e sem clube. E tem uma outra questão. O Fluminense tá muito perto de contratar o Canóbio, quer contratar o Cuejar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E o Carlos de Pena também é estrangeiro, né? Também é uruguaio. O Fluminense estouraria o limite de estrangeiros. Aliás, trazendo Canóbio e Cuejar, já estoura. Só que aí tem o Terence que está muito perto de sair. Se trouxer Canóbio, Cuejar e Carlos de Pena, teria que sair mais um gringo desse time, porque senão o Fluminense estouraria o limite de estrangeiros. Então eu acho muito improvável que essa contratação seja realizada. A gente sabe que nesse período os clubes sondam muitos jogadores. Até na notícia do Vitor Lessa, né? Falou que o Fluminense já fez algumas sondagens por meias no mercado visando esse substituto do Ganso. O Fluminense sonda jogadores, assim como todos os clubes. Mas chegar de fato e efetuar a contratação, aí são outros 500. Eu não gostaria do Carlos de Pena no Fluminense e sinceramente não acho que vai acontecer. Aproveitar que eu citei agora o Cuejar, vamos falar um pouquinho da situação dele, porque a Aline Nastari, lá do TNT Esportes, trouxe novas informações sobre a situação. Ontem tinha a informação de que o Fluminense busca a contratação desse volante, entende que é uma contratação difícil, mas que é um alvo na mira tricolor. A Aline Nastari traz pra gente que o Fluminense de fato buscou o jogador e ele gostou da ideia de voltar para o Rio de Janeiro. E aí ele busca lá com o clube da Arábia Saudita que ele joga uma liberação para chegar sem custos ao Fluminense. Bom, eu particularmente acho muito improvável para um jogador que ainda tem contrato como ele conseguir uma liberação sem custos, né? Por que o clube liberaria ele? Até porque ele vem jogando lá, não faz muito sentido nessa questão. Mas enquanto jogador, a gente tem tempo que não vê o Cuejar, né? Ele está na Arábia Saudita desde 2019. Mas o Cuejar que atuava aqui no Brasil, que atuou no Flamengo, seria um ótimo volante para o Fluminense, seria um ótimo reforço, uma ótima aquisição ali para o nosso meio de campo. Repito, existe essa incógnita, a gente não vê o cara jogar tem bastante tempo, mas fica esse registro, né? O Cuejar que a gente viu jogar seria uma baita contratação para o tricolor. Quero que você, tá ligado aqui na Central, deixe a sua opinião. Você acha que o Gustavo Cuejar seria uma boa contratação para o Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Alvo do Fluminense no mercado, o GE traz informações sobre o atacante Rony do Palmeiras. Antes de a gente falar sobre isso, só rapidinho lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte, muito fácil, muito simples. Você vai correr no comentário fixado, clica no link que lá está, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você aperta o botão seguir e de maneira 100% grátis começa a receber tudo que acontece com Flusão diretamente no seu celular. Combinado? Vamos falar dessa informação do GE. Ele traz aqui um pouco do lado do Palmeiras na situação. A gente sabe que o Fluminense tem interesse na contratação do atacante Rony e o GE traz que o Palmeiras não se opõe à saída do atacante, mas ele coloca condições para negociar. Fluminense e Atlético Mineiro são os dois times que estão mirando essa contratação, estão mais fortes nessa briga. E o Rony tem contrato com o Alviverde até o fim de 2026. Palmeiras contratou, inclusive do próprio Atlético Mineiro, o Paulinho, também contratou o Facundo Torres. Então a concorrência no ataque aumentou e o próprio Rony já não vê mais com maus olhos, vamos dizer assim, uma saída do Palmeiras. Só que a ideia do time paulista é vender o atleta e aí empréstimos e trocas não são vistos com bons olhos.
não estão descartados ainda, ou seja, pode acontecer, mas a princípio o Palmeiras quer vender o Rony em definitivo. Vale lembrar que o Palmeiras gastou 6 milhões de euros por 50% do jogador lá em 2019, 2020, junto ao Atlético Paranaense, e a ideia é tentar pelo menos recuperar esse valor. Então seria um investimento alto a se fazer por parte do Fluminense, por parte do Atlético Mineiro também. Então fica uma situação um pouco complicada. As informações que a gente tinha antes é que o Fluminense quer justamente um empréstimo com opção de compra do atacante. E aí, né, essa informação agora do GE diz que não é visto com muito bons olhos por parte do Palmeiras. Vamos aguardar para ver o que acontece. Já falei, se o Rony vier para ser um atacante de lado, me agrada e me agrada muito. Se o Rony vier para ser um centroavante, aí não me agrada nem um pouco, porque não tem porte, não é a posição que ele rende melhor, pelo menos é assim que eu enxergo. Quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Rony seria um bom reforço para o Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.